bem, pessoal? Vamos começar o 7º episódio do Churrasmed Podcast. Hoje é dia 18 de setembro e nós estamos com um convidado especial que chegou faz pouco no Rio Grande do Sul. Ele já vai ter duas honras. A primeira honra é de participar do Churrasmed Podcast e a segunda honra é de comer um churrasco logo chegando no Rio Grande do Sul. Uau. Tudo bem? Obrigado. E estamos com o Dr. Igor Teixeira, que chegou faz pouco de São Paulo, né, Igor? Exatamente. Acho que não sei se já fizeram o podcast com alguém de tão longe não, assim. Eu acho que tu tá inaugurando o podcast nessa modalidade internacional. Exatamente. Então, só. Né, muito legal. Agradeço o convite aí, mas prazer. Então, tá em casa. Então, assim, ó, deixa eu falar o currículo aqui do Igor, para quem não conhece o Igor. Então, ele é formado em medicina na Universidade de Botucatu, que é a Unifesp de Botucatu. É Unesp. Unesp. É Estadual Paulista, é a primeira faculdade do interior de São Paulo ali. Foi a Porque Botucatu, essa... para quem tá vendo, quando tu é internacional, Botucatu é perto de São Paulo, é do lado. Botucatu, na verdade, são assim, se eu for colocar agora é perto porque tem na estrada pista tripla, Sim. dupla, etc. Mas é umas 4 horas, assim. Umas 4 horas? 300 e poucos quilômetros de São Paulo. Então. É que agora é rapidinho por conta da Castelo e tudo mais. Mas na época, foi em Quando 60 tu começou, então, até de nascimento da onde? Eu sou, na verdade, essa é uma Essa é uma pergunta boa. É uma pergunta boa e ótima até. Na verdade, eu cresci na cidade de Tupã, que é no interior de São Paulo também, naquela região de Bauru, Sim. Marília ali, nos arredores ali de Prudente. Prudente, exatamente. Pô, cara, Prudente eu conheço. Exatamente, Muito é mais ou legal. menos por aquela região. Perfeito. Mas na verdade eu sou nascido em Jaciara. Jaciara? É porque minha mãe foi para Jaciara por conta de uma questão do trabalho e era para ela ter ficado 2 meses só lá. E acabou ficando mais tempo porque eu resolvi nascer nesses 2 meses e acabei nascendo lá, porque eu nasci prematuro, Sim. né? Mas eu me considero, eu nasci lá, mas eu me considero sendo tupanense, porque mesmo? foi onde eu cresci. Assim. Crescimento foi lá. Exatamente. Que massa. Cidadezinha pequena, aquela coisa de brincar de carrinho de rolimã na rua, então minha infância é uma das coisas boas da cidade pequena, né? Exatamente. Para as crianças. Vamos continuar aqui. Já vi que o programa vai ser longo. Já vai ver que vai ser longo. Talvez o Igor bata recordes aqui no Churrasmed. Vamos ver. Então, difícil. Difícil. Né? Teu palho não é duro, é duro. Então, ele é especialista em neurologia, né? Neurologia clínica, também na Unesp. Vou levar a coisa mais relevante. Teu currículo é extenso, enfim. Especialista em transtornos do movimento, também. Da Unifesp. Aí é na Unifesp. Da Unifesp, beleza. Fez mestrado na Unifesp, está fazendo doutorado na Unesp. Agora na Unesp, Perfeito. E hoje tu atua como médico no ambulatório de distúrbios cognitivos, doença de Alzheimer, transtorno de movimentos, na Unesp. Eu fiz a especialização, na verdade, quando eu saí da Unesp em 2011... aliás, foi em 2015, na verdade, eu saí com o intuito de fazer uma formação dupla, realmente. Da parte cognitiva, né, doença de Alzheimer e outras alterações cognitivas, e o transtorno de movimento também. Aí quando são duas áreas diferentes, são duas subespecialidades diferentes, mas Exato. porque eu sempre coloquei para todo mundo assim, apesar delas serem hoje a gente colocar como sendo duas especialidades diferentes, não tem como você fazer uma coisa e não fazer outra. Né? Hoje isso tá mais, quando a gente vai nos congressos e tudo mais, você tem muito mais frequente palestras sobre alterações cognitivas em distúrbio de movimento. Na minha época não tinha. Era assim, olha, é a palestra de movimento, é a palestra de cognição. Hoje e as duas já estão juntando. Hoje você já consegue. Porque na verdade sempre foi, né? São duas circuitarias cerebrais que se misturam o tempo todo, então não faz muito... Eu sempre prego isso, não faz muito sentido fazer uma coisa e não saber da outra. Tu olhar como coisa separada. Exatamente. Mas aí eu fiz também a questão... essa foi uma outra que eu fiz também, a parte de neurogeral também, na neurologia geral na Unifesp também, que aí é mais voltada para doenças mais raras, doenças genéticas, mais nessa questão.
E isso foi um ocasional, assim. Quando eu estava lá, eu falei, olha, acho que eu vou fazer esse aqui também, né? E aí eu parei porque, como diz minha mãe, eu tive que começar a trabalhar. É bom! É bom. Como disse minha mãe, eu falei pra ela, mãe, eu tô pensando em ela. Falou, você não vai trabalhar, não? Aí eu falei que já tava bom de especialidade. Cara, e assim, vamos lá. Por que a medicina, cara? A medicina, na verdade, eu tenho um familiar que é médico, né, na região de Paranavaí, ele é cirurgião geral lá, meu tio, e ele falava muito isso pra mim, né, eu não sabia antes, minha mãe depois falou isso pra mim bastante, mas eu não me lembro disso, eu não me lembrava disso, que ela sempre quis fazer medicina também, ela falava bastante, mas você quis fazer medicina porque eu ficava falando, mas eu não me lembro muito bem disso, assim, dela falando isso, então eu acho que talvez não tenha sido uma coisa que me influenciou tanto. Ou foi inconsciente. Mas assim, eu lembro que quando eu tava com 12, 13 anos, assim, eu já ficava vendo vídeo de medicina, eu já ficava vendo muita coisa relacionada ao cérebro. Eu gostava muito de comportamento, por isso que eu enveredei, acho que por essa parte de cognição. Eu gostava muito da interação entre psicologia e neurologia dentro do cérebro, então eu lia livro de neurociência com 13, 14 anos. Então a medicina foi um pouco por causa disso. Para fazer a neurologia, eu falei, olha, eu vou... E aí eu comecei a gostar, porque aí eu tive esse tio que ele começou a me doutrinar um pouco para ser cirurgião. E que ele é gastro, e aí um dia a gente tava na casa da minha avó, e aí ele foi sair pro plantão e tinha, eu lembro até hoje, era um cara que tinha tomado tiro, e aí eu tava com 14 anos, eu acho, ele falou, vamos lá comigo pra ver. E aí falou, tá bom. Aí, bem coisa de tio, né? Aí minha mãe falou, tem 14 anos, aí meu tio falou, não, mas se tiver que fazer medicina vai ser assim. E aí eu lembro até hoje que ele chegou, a gente tava na sala e o cara, né, o baleado ali em cima da maca. E aí ele chegou e falou, olha, é o seguinte, agora você vai explorar o ferimento. E eu com 14 anos, eu falei, tá bom. Aí ele falou, então, primeiro você vai colocar o dedo dentro da ferida, e eu tava com o dedo já. Aí ele voltou com a luva assim e falou, tem que botar a luva. E eu já tava ali, eu falei, desculpa. Aí depois que voltou, ele falou, aí minha mãe diz isso, né? Ela fala que ele chegou e falou, e aí, ele serve? Ele falou, ele é feito pra isso. Ele é pra isso. E aí eu comecei a entrar pra ver cirurgia junto com ele e tal, e nunca mais... Eu tentei fazer outras coisas quando eu fiz 4 anos de cursinho, né? Então eu tentei fazer outras coisas, uma por conta dessa questão de, ficar no cursinho esse tempo todo e tal, vamos pensar em outras coisas. Então eu fiz jornalismo, eu cheguei a fazer física também, então eu tinha outras... Chegou a cursar? Física eu cheguei a cursar 6 meses. Olha. O jornalismo eu passei, mas fui lá e acabei não fazendo. E psicologia também era uma coisa que eu também pensava em fazer, que sempre foi uma coisa que eu... Quem está aqui com a gente no Churrasmed, que é a BlueMed, que é a assessoria de performance e vendas para clínicas e consultórios médicos. Eu falo isso com propriedade, porque eu sou cliente deles. Se você é médico ou tem alguma clínica, o time da BlueMed, liderado pelo Lua Pastorello, tem um método chamado Saúde de Valor. Com ele, as agendas ficam lotadas e aumentam a percepção de valor, melhorando o teu atendimento e levando ele para outro nível. Ficou curioso? Acesse o link aqui embaixo ou escaneie o QR Code, fale com o pessoal da BlueMed. Gostava por conta dessa questão da cognição, mas quando eu estava, justamente, uma das coisas foi quando eu estava na faculdade de física, e aí eu falei, não, é medicina mesmo e não tem como, assim, era a única coisa que juntava tudo, fiz. Eu ia fazer relativística. Nossa! Que é uma paixão que eu tenho ainda, né? Pra tu ver, cara, por isso que isso é uma das coisas por isso que a gente leva essa ideia do Churrasmed, porque é tipo de coisa que jamais um paciente teu ia desconfiar, ou qualquer outro colega, porque cada história, e hoje a gente é forjado por causa dessas coisas. Dessas experiências. Exatamente. Né? Eu falo, uma das coisas que eu acho que mais é interessante da medicina é justamente esse interesse amplo, que foi uma das coisas que mais me ajudou, assim, de ter. Na faculdade foi assim também. Até o 6º ano eu sabia que eu queria neurologia, mas eu tava com a cabeça aberta para outras coisas também. Vou chegar lá. Então... E assim, a próxima pergunta é se é algum momento marcante, mas acho que tu já falou
Não sei se tu tem pra decidir essa questão. Que esse do baleado com 14 anos... Foi isso também. Se não for marcante pra ti, pra mim foi. Eu acho que muito dessa questão também, acho que talvez, eu falo que pra mim, pra eu dormir num plantão, por exemplo, pra mim é tranquilo. Eu gosto muito do ambiente do hospital e também acho que muito por conta disso, de ter ficado muito em hospital quando eu era mais novo. Né, por conta de, como eu nasci prematuro, então eu tive bronquite durante um tempo, então ficava muito em hospital e o ambiente de hospital eu gosto. Tu não ficava com medo disso? Não ficava, eu achava uma coisa natural. Então quando eu entrava as primeiras vezes que eu entrei no hospital por conta dessa questão de cirurgia e tal, eu comecei a perceber que eu me sentia bem. Então eu comecei a ver que eu falei, olha, talvez seja por aí, sabe? Mas teve vários outros assim, relacionados a essa questão, né? E assim, tu já falou da questão, mas por que a neurologia? Por que tua especialidade? Teve algum... Tu falou que teve essa questão que tu já gostava da parte neurológica, psicologia. Eu sempre gostei, eu sempre me perguntava muito assim, por que isso aconteceu? Por que essa pessoa fez isso? Entendeu? Por que tá assim? Por que aconteceu isso? Por que essa pessoa agiu desse jeito? E depois que eu descobri, desde muito novo, né? Eu tive uma pessoa que era bióloga, então me falou desde muito novo, olha, isso aqui acontece por causa do cérebro. Eu falei, então eu vou por aqui. Então isso que eu quero saber, isso que te instigou. Exatamente, é aquela coisa de, é o cérebro então que faz isso, então agora eu quero saber exatamente como isso funciona. E teve algum lance na faculdade ou durante a formação que te fez mudar de rota, alguma coisa assim, ou... Quando dentro da faculdade eu já estava muito resolvido quanto à neurologia. Mas é que eu falei, eu tinha essa pressão muito por causa da cirurgia. Porque eu já fazia e segundo, né, o meu tio, eu operava bem, né? Eu era bom da parte de procedimentos. Então, algumas pessoas ficavam não só meu tio, mas muitas pessoas quando eu passei na cirurgia também, né? Na ortopedia, muita gente me incentivou também. Então, assim, a parte de cirurgia eu fiquei até o 6º ano, eu fiquei em dúvida entre os dois. E assim, não pode, mas se tivesse uma segunda chance, uma segunda especialidade que não fosse a tua atual neurologia. Que não fosse a neurologia? Olha, eu falei, eu gosto muito de operar. Eu acho que neurocirurgia é uma coisa que se eu pudesse fazer, se eu tivesse tempo para fazer, eu faria. Neurocirurgia. Mas uma coisa que eu acho assim, se pensar na questão da minha especialidade da neurologia que fosse complementar a neurologia, eu acho que reumatologia, eu acho que seria uma... Reumatologia, hematologia, eu acho uma coisa muito interessante. Baita campo. Então, porque... interfere muito na parte de neurologia e a gente tem que aprender muito, né? Eu falo, no consultório, pelo menos 1 ou 2 pacientes a gente vai enveredar por essa investigação reumatológica por dia. Sim. Então é uma coisa que realmente... Tu acaba tendo que saber pelo menos o básico beabá. Exato, e até talvez até mais, porque às vezes tem aquela coisa, aí você insiste e aí você não, ou às vezes você não tem um colega para mandar, ou às vezes você manda para um colega que muitas vezes você fala, mas ficou faltando alguma coisa, e muitas vezes você que tem que dar esse pontapé, entendeu? Muitas vezes você que tem que fazer essa... E como interage muito com a nossa especialidade, eu acho que é uma especialidade que eu faria hoje por conta dessa interação. Mas eu acho que se eu fosse escolher assim, nossa, se você fosse fazer uma outra especialidade agora, que você pudesse ter ela rápido, digamos, seria a neurocirurgia também. Porque pela interação das duas coisas, né? Com certeza. Assim, na faculdade, alguma coisa, um momento marcante? Quando eu fiz a minha cirurgia em 2009, né? Eu fiz uma cirurgia na minha perna. E que eu fiquei durante 6 meses assim muito restrito por questão de movimento, era uma coisa que doía muito assim, então foi uma coisa que me mostrou o quanto eu realmente queria a medicina, sabe, porque era pisar no chão, doía o tempo inteiro e eu tinha que ficar indo para lá e para cá em enfermaria, vendo os pacientes, e eu falei, mas eu não vou deixar de ver paciente por causa disso, sabe? Então foi uma coisa que me marcou bastante por conta dessa questão. Que ano que tu tava nisso? Eu tava no 4º ano.
quarto ano. Tava no quarto ano e a gente já tinha uma passagem em enfermaria bem grande lá, né? Uhum. Então, imagina... Já era internato o quarto ano pra ti, não? O quarto ano, na época não era internato, não era considerado internato, mas a gente, desde o terceiro ano, a gente já ficava bastante em enfermaria já. Uhum. E eu era rato de enfermaria, né? Eu falava... Tu é aqueles que tava de férias e tava no hospital? Não, eu falava pro pessoal que numa semana, se eu não fosse expulso do PS pelo menos 2 vezes, eu não tava feliz. Porque a gente não podia ficar no pronto-socorro sozinho e eu ficava bedelhando. Vai embora! Aí de vez em quando passava um professor ali, o que você tá fazendo aqui? Vai pra casa! Aí ele mandava embora, eu dava a volta pela porta que não tinha catraca ali, e eu tava de volta ali de novo. Aí chegou uma hora que o pessoal cansou de me expulsar e acabei ficando. Ó, Igor, isso é uma das especialidades dos nossos patrocinadores. Boa. O mercado J de Ávila, lá de Sandu. Até tá aparecendo aqui o link deles aqui, a logo, que é uma linguiça campeira. Vamos ver, vou experimentar aí. Pode experimentar, fica à vontade. Especialidade do Rio Grande, hein? Isso. E hoje nós temos plateia. Então eu também, essa é para nós, mas eu vou separar um pedacinho para eles também. Bom, né? Bom, né? Que delícia. Bom, né? Pode comer, cara. Tá, aqui é churrasco, nem te estressa. Depois, muito boa mesmo. Boa, né? Esse é para os nossos convidados. Só não vou cortar para os nossos convidados, porque daí eles cortam, né? Pode ficar com desejo. Exatamente. Vai que, né? Enfim. E cara, a gente sabe, quem não conhece a parte da medicina sabe que a gente tem muito desafio durante a formação, né? Teve algum desafio, assim, na formação, alguma coisa que tu teve que superar justamente para ser hoje quem tu é profissionalmente? Eu acho que formação médica eu acho que a grande vantagem da formação médica que eu tive, eu não sei como são todas agora, mas as formações médicas que a gente tinha anteriormente, ela era 50% era aprendizado e 50% era chão, né? Era a gente, né, se superar o tempo, que era aquela coisa que fala, mas tem 2 provas no mesmo dia, é muito difícil. Pô, da nossa época, o cara podia botar 3 ou 4 e você falava, acabou. E não tinha mimimi, né? Não tinha, você nem podia ter mimimi, porque simplesmente a pessoa falava, olha, o problema é seu, o currículo é assim, vai demorar 10 anos para mudar isso aqui se você reclamar hoje, então faça, né? Mas eu acho que muito teve, de convivência, assim, eu fiz muita questão da minha formação, eu ficar em república, eu conviver bastante com o pessoal, então... Tu ficava em república, então isso fala para nós como é que é uma república, porque aqui, a gente tá falando diretamente para fundo, mas aqui tem 3 faculdades de medicina, que eu saiba, não tem república, né? Os universitários me assopraram que não tem, tá? Então, conta pro pessoal que tá vendo como é que é uma república. Tanto é que na nossa faculdade era na minha época, né, era incomum, a gente contava nos dedos e a gente sabia quem que eram as pessoas que moravam em prédio, em apartamento, porque Botucatu era uma cidade na época tinha 100 mil habitantes, eu acho que no máximo, então era uma cidade pequena e existia um bairro que chamava bairro universitário, que era só bairros que só tinham repúblicas. Então você juntava lá com 3 ou 4 amigos da faculdade, a gente estava numa festa uma vez, os 4, nós moramos em 4 durante 3 anos, depois moramos em 8, mais um ano, e aí depois eu fui para uma outra república, o do resto do internato, né? Que aí nós éramos em 6. E nós éramos em 4 que nós nos conhecemos assim, a gente estava numa festa e falamos, vamos montar a república? Vamos. E juntamos, e a gente não se conhecia, ninguém sabia de onde era, nem como que era. Todos da medicina? Todos da medicina. E ficamos ali, foram 3 anos a gente morando junto e a gente nunca tinha se visto. E foi assim, é o que eu falo, o meu pai, a gente senta às vezes para tomar cerveja e eu falo que ele faz eu fazer um monólogo, porque ele fica, conta a história do fulano aquela vez que ele fez não sei o quê. Pô, conta aquela história que você me contou que o fulano fez agora, não sei o que lá. Então agora conta uma história para nós. Uma história pra gente. Boa, de república. Nós morávamos em 4. A gente se conhecia, vou falar os apelidos, que eu não vou falar os nomes também por conta de, né, que eles são médicos também, mas era o Sobosta, o Trique-Traque e o Simprão.
Porque lá em Botucatu você só tem apelido, você não tem nome. Hoje em dia não é mais isso, hoje em dia eu vi que o pessoal já chama. Antigamente você entrava, ganhava um apelido. Teve uma colega, por exemplo, que a minha mãe falou, você conhece a fulana? Eu falei, não lembro, me mostra a foto. Aí ela me mostrava, é a tal. Fulana. Porque era o apelido. Como é que é? Repete devagar. Era o Trick-Track. Trick-Track. O Soboy, esse aí, ninguém sabe por que era. O Simprão, porque ele era da região de Sertãozinho, na Ribeirão. E o Sobosta, que era o colega, que era esse é o dono das melhores histórias, assim. Esse é o dono das melhores. Aí, já que eu falei do meu pai, eu vou contar uma história que é dele até. Sim. Que meu pai, o Sobosta, ele tinha uma coisa que eram duas pessoas. Ele era vou chamar ele de outro nome, né? Sim. Ele era o Toninho, né? Que era o Antônio, né? Então a gente chamava ele de Toninho. E era o Sobosta quando ele bebia. Entendeu? E aí, quando ele era o Toninho, porque ele foi criado numa família muito tradicional, então você conversava com ele tava, não, porque não sei o quê, porque tudo isso é muito complicado, e tananã, e tananã. Era um gentleman, né? Quando bebia, virava o Sobosta. E aí, o meu pai um dia falou, vou na sua república lá. Eu falei, pô, tá, né? Mas, que hora você vai chegar? E na época, meu pai tava com uma moto. E aí ele falou, não, vou chegar umas 3 da tarde, porque eu não quero pegar a moto muito tarde e tal. Eu falei, pai, 3 da tarde eu tô na faculdade. Eu falei, mas tranquilo, o Toninho vai te buscar lá no Sobosta, na verdade, que eu falava, no Sobosta, vai te buscar no lugar lá. Quando você ligar pra ele, e ele te leva pra casa. Ah, não, tá bom. E ele conhecia, teu pai conhecia todos os caras. Né? Não, eu tinha contado histórias dele. Tinha contado histórias desse cara. Ele falou, não, eu quero conhecer ele. Essa lenda. E aí, ele ligou lá, na época, você vê como é antigo, né? Do telefone fixo da República. Do telefone fixo. Depois a gente explica o que é telefone fixo, o pessoal mais novo. Os novos aí. Exatamente. E aí ele ligou no telefone fixo, eu tô aqui e tal. Não. Aí quem atendeu foi o Sobosta, que tava Toninho, né? Tava paisana. Ele falou, não, seu Zé Mário, o senhor fica tranquilo que eu vou aí buscar o senhor? Eu falei, não, fica tranquilo, eu tô de moto, me fala o endereço e eu vou aí. Não, eu faço questão, o senhor tá aqui, é meu convidado, o senhor fique tranquilo, isso aqui. Eu falei, cara... Ele tá aprontando. O pessoal fica falando dele. Que é cara tudo educado. Aquilo. Cara super educado, o que é isso? Chegou lá, gentil. Falou, Zé Mário, fique à vontade, você não sei o quê. Olha, o quarto do Igor é aquele ali. Se você quiser descansar, porque você dirigiu aqui de moto, você fica não sei o quê. Você precisa de alguma coisa? Ele, não, fica tranquilo. Aí tá, chegamos 5h30, só que antes da gente chegar, a gente tinha passado num barzinho e já tava emendando ali pra já começar já era sexta-feira, né? Vamos ver essa aqui. Opa! Olha só. Boa, né? E aí a gente já chegou e falou, olha, vamos emendar daqui, vamos passar num barzinho que a gente conhece. Sobosta, vamos com a gente? Ele falou, vamos. Churrasmed, então se prepara para um patrocínio cheio de sabor. Diretamente da cidade de Sananduva. Quem está com a gente é a panificadora R. Borges, uma padaria com mais de 30 anos de história, que tem a loja e uma filial na cidade de Sananduva. Se é pão quentinho, feito com fermentação natural e carinho, só pode ser da panificadora RB Borges. 5 horas da tarde. Ficamos nesse barzinho, o Sobosta tomou mais umas 2 ou 3 ou 4 cervejas, aí meu pai transformou. Falou, não, dessa parte tranquilo. Não, porque não sei o que. Aí meu pai falou, olha, eu vou pra casa de vocês e amanhã a gente faz mais. Ele passar o final de semana inteiro, isso era sexta-feira. Porque eu tô meio cansado, então eu vou dormir um pouco mais cedo. Então era umas 8 horas, meu pai foi deitar. Aí ficamos, a galera toda, e Sobosta ficou com a gente no bar. 2 horas da manhã, estávamos, a casa nossa era uma casa de 2 andares, era uma república, tinha 2 andares e tinha área de churrasco, era embaixo da janela do meu quarto. Então a janela do 2º andar aqui, ia a gente fazendo na área de churrasco. 2 horas da manhã, vamos levar o churrasco para casa. Meu pai acorda 2 horas da manhã, porque aí o Sobosta já tinha, o Toninho já tinha virado o Sobosta, e aí ele pegou a mania de, cadê o Zé Mário? Não, o Zé Mário tá dormindo. Meu pai. Zé Mário tá dormindo. Vou trazer ele aqui. Ele ficou durante 2 horas ininterruptas pegando o chinelo e jogando na janela. Acorda, Zé Mário! Plá, na janela. Não.
Ele ficou durante 2 horas ininterruptas fazendo isso. Aí no outro dia eu cheguei pro meu pai e falei, ô pai, dormiu bem? Ele falou, como é que dorme bem que eu sou bosta durante 2 horas jogando um chinelo? Eu falei, tá vendo? Esse é o sou bosta. E tem piores aí, vixe. Tem umas que não dá pra contar, né? Esse é o Não, mas legal que teu pai se dispôs a dormir lá. Não, ele falou que ele queria conhecer a República como é que é. Ah, ele queria conhecer. Ele queria conhecer o fervo mesmo. Aí eu falei, tá bom, você quer, mas... E era isso o dia inteiro. Morar em República era bom isso, era... Você chegava em casa, você não sabia o que tinha acontecido. Cara, como é que ele estudava um negócio desse? Porque... Costuma. Não, vocês todos... Ó, vai comendo aí. Vocês todos eram do mesmo ano, da medicina do mesmo ano, né? Ah, tá. Porque então, quando um ficava em silêncio porque tinha a prova... Então, na verdade, não. Por quê? Porque como era uma turma de 90, então eles dividiam os grupos em 30. Nossa casa era... O Sobosta era de um grupo de 30, eu era do outro e os outros 2 eram do outro. Então, quando eu tinha a prova no outro dia, os outros não necessariamente tinham. Bah. E era assim, você estava estudando, chegava 10 horas, o pessoal falava, vamos fazer um churrasco. Vamos fazer um churrasco. Às vezes a gente estava fazendo churrasco junto com eles e estudando ao mesmo tempo. Então era... Mas tinha que se concentrar daí mesmo. Não, muito. E em casa, é coisa que eu falei, você chegar, nossa, várias vezes... De você chegar em casa e você não sabe como é que a casa tá. Porque eu falei, mas teu quarto ninguém abria teu quarto. Sobosta. Não, entrar nos quartos a gente não permitia. Mas a não ser que alguém falasse. Não, mas o pessoal era bem tranquilo, era bem respeitador nessa parte. O Sobosta, uma vez a gente chegou em casa, a gente tinha um cachorro. O Raul. O Raul. Aí a gente pegou um cachorro, era um labrador lindo. E quem cuidava dos 4? Não, os 4 se revezavam pra tentar cuidar, né? Mas o Raul se virava. E aí ele um dia ele perdeu esse cachorro porque ele deixou a porta aberta, o cachorro fugiu. E aí a gente chegou e falou, Sobosta, já que você fez a besteira, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai te dar o dinheiro e você vai comprar um outro cachorro. Ele falou, tá bom. E aí falamos, a gente chegou, foi lá no lugar, já sabendo quem era Sobosta, fomos lá no lugar que era pra comprar e falamos pro cara, quando ele vier com o dinheiro, tu vende o cachorro. Você vende esse cachorro aqui. Já fomos lá e vimos o cachorro. Você vai vender esse pra não ter erro. Chegamos em casa, era umas 7 horas da noite e ele tinha comprado o Cirrósio, que ele que deu o nome, que era um Cirrósio? Galo. Era um galo? Um galo. E aí nós ficamos 6 meses que a gente passeava com o galo. Ah, não! A gente passeava com o galo, a gente já dava com tinha uma coleira, o galo. A gente passeava com o galo. E aí um dia a gente chegou em casa, e aí ele comprou o galo, só que como ele ficava do lado do botijão de gás, o galo ficava maluco, porque a luz acesa o tempo inteiro. Então o galo, ele começava a cantar 1h da manhã e ele cantava 1, às 2, às 3, às 4, do lado do quarto dele. Não, tu tá de brincadeira. E aí ele começou a pegar raiva do galo. E aí um dia ele falou, e ele tinha comprado o galo. E aí ele comprou de zoação, não é possível. Não, ele achou legal pra caramba. Ele falava, cara, olha isso aqui, ninguém tem um galo. A maior pergunta, que especialidade ele é hoje? Talvez ele explique muita coisa. Eu não sei ainda. Porque a gente não se fala faz uns 4 anos. E em 4 anos ele fez medicina do trabalho, ortopedia, radiologia e largou as 3. Então eu não sei se ele terminou. Pelo jeito, eu acho que ele nem concluiu. Não concluiu. Porque um cara começou que faz isso, não é o perfil. Ele começou ortop, ele tava bem firme na radiologia. Eu acho que no final ele acabou fazendo radiologia, mas eu não conversei com ele. Não. Mas a chance dele não ter terminado radiologia também... Então, aí ele chegou um dia em casa... Tu me deve um corte aqui no Churrasco Médio Podcast, fora daqui outro dia, que tu vai descobrir o que esse cara tá fazendo. O que esse cara tá fazendo? E tu vai falar. Pode deixar. Tá, porque agora tem o contato dele aqui, eu mando mensagem pra ele hoje. Tá. E aí um dia a gente chegou e ele falava toda hora, ele falou, um dia eu vou sumir com esse galo. Um dia eu esse galo. Não aguento mais esse galo. Sim, mas foi tu que comprou, né, cara? Aí um dia chegamos em casa e aí ele chegou e eu falei, cara, cadê o Cirrósio? E aí ele falou, tá no lugar melhor. Né? Falou desse jeito, tá num lugar melhor.
Aí todo mundo gelou, falou assim, cara, que é isso? Como é que você fez isso, cara? Eu falei, eu fiz, pô, tava enchendo o saco aqui. Falei pra vocês que uma hora eu ia me livrar desse galo. E a gente assim, cada hora gelando mais. Falou, cara, você matou o galo? Ele falou, quem que matou o galo? Eu falei, você acabou de falar que ele tá num lugar melhor? Ele falou, sim, tem um terreno aqui que tem 4 galinhas. Eu joguei ele lá, ele tá num lugar bem melhor que aqui. Era esse cara que a gente deixava em casa cuidando da casa. Então você não sabia como a casa ia estar quando você chegava em casa, assim, era essa tensão o tempo inteiro, assim. E teve uma coisa que ele fez, eu disse, não. Tipo assim, cara, não. Tipo assim, não, cara, tu não pode fazer isso, tipo assim. Ele tinha uma rixa com o cara, com o Simprão. Porque o Simprão era o cara que organizava a casa e ele era o caos. Era o cara mais certo. Sim. Ele era o caos. E o Simprão era a ordem da casa. O cara que organizava as contas e tudo mais, e ele, não sei o que, o seu Simprão chato pra caramba e tal, não sei o que. Falei, tá. Aí, na república que a gente tava, a janela do Simprão era uma janela que dava pra um corredor, que era um corredor que ficava atrás de casa, assim, e era um corredor fechado, que a gente estendia as roupas. Aquela casa era toda estranha, sabe? Então era um corredorzão fechado, assim, e dava pra janela do quarto dele. E na época, tava no segundo ano, terceiro ano, que tinha aquela coisa de atlética, e eles saíam pra fazer reunião de atlética. E aí, nisso que eles faziam reunião de atlética, a gente ficava em casa, a gente pegava uma carne, ficava assando uma carne e tomando uma breja. E aí teve um dia que ele chegou e falou, cara, tô com raiva do Simprão, vou fazer um churrasco num lugar diferente. Eu falei, aonde que você vai fazer? Aí ele pegou a churrasqueira, uma churrasqueirinha portátil, ele botou do lado da janela do quarto do Simprão. E aí ele ficava, todo mundo sentado pra cá, a janela aqui, a churrasqueira aqui no meio da gente, e ele pegava o abanador e ficava abanando a fumaça pra dentro do quarto do cara. Ficou a noite inteira abanando a fumaça pra dentro do quarto do cara. E o cara tava no quarto? O cara tava numa reunião fora. Terminamos o churrasco, geralmente terminava 2 horas da manhã o churrasco, ele falou, 1h da manhã a gente para. O que ele fez? Ele foi lá e ele conseguiu pegar a chave que ficava por dentro do coisa, não sei como é que ele conseguiu, para abrir a janela por fora. Aí terminou o churrasco, ele abanando ali a noite inteira, aí ele foi lá, fechou a janela, todo mundo dormindo, 2 horas da manhã chega esse cara, dá um grito assim, cara. Os dois, assim, todo mundo que tava dentro da República, o pessoal tinha feito o churrasco e tinha ficado em casa. Umas 8 pessoas, um em cada quarto, assim, todo mundo dando... Quem foi que fez isso? Então era desse jeito. Não, quando ele pegava pra fazer coisa, esse rapaz, ele era muito cristão, evangélico, né? O Simprão esse. E aí teve um dia que ele fez uma macumba, e colocou na frente do quarto do cara e ele não passava para dentro do quarto. Ele colocou uma macumba? Ele foi dormir na sala porque o seu bosta fez uma macumba como se fosse e colocou na frente do quarto dele, assim. Não. E aí ele não dormia, ele foi dormir no sofá. Era assim, era em pé de guerra os dois e era a coisa mais engraçada que tinha. Mas era aquela coisa, mas se não, normal, claro, não era briga. Mas aquela rixa... Era só piada, né? Era só piada. Aí eles incorporavam a piada, né? De um meio que você fez tal coisa. Mas juntava pra fazer churrasco, todo mundo se conversava e tal, era tranquilo. Que massa. Mas o Simprão era o alvo primordial. Das sempre golpes tem algum, dele. Né? Nossa, sempre. Vai comendo aí, cara, vai comendo que a carne tá quentinha. Nossa, tá uma delícia. Aproveita. Enquanto isso, vou falar dos nossos patrocinadores. Igor, tu sabe que o médico, muitas vezes a nossa renda é muito imprevisível. Tu sabe disso. Isso é um dos problemas da nossa classe. Isso é um dos motivos que pessoas que entram na medicina e acabam não gostando, querendo até sair da medicina, é justamente por isso. E existe uma maneira, entre tantas, para a gente conseguir uma nova renda, para a gente pensar fora da caixa. Isso é muitas vezes difícil para os colegas médicos, mas a gente pensar fora da caixa. E a gente já pensou isso para você, que é o Dr. China. O que é o Dr. China? É uma imersão que a gente pega médicos do Brasil inteiro e leva para a China. Para onde na China? Na CEMIF. A CEMIF é a maior feira de produtos médicos e tecnologia da Ásia.
Lá onde que as coisas viram moda e depois acabam se espalhando pelo mundo. Então, imagina tu ir na fonte, tu ver vários produtos e tecnologias da tua área, da minha área, enfim, de tudo que é área, e poder daqui a pouco trazer uma ideia, trazer um produto. Então, daqui a pouco ter uma renda que seja, sei lá, vou falar baixo, 10, 15% da tua renda, mas daqui a pouco faz sentido. Quantos plantões o colega não vai largar e fazer alguma coisa? Então, assim, o Dr. China, pessoal, veio para isso. A próxima imersão será em abril. Em abril, a CEMIF, essa feira, vai ser em Xangai. Então, uma cidade fantástica na China. E a gente acaba unindo a feira com turismo. Então, a gente vai na Xangai, 4 dias de feira, visita fornecedores, visita hospitais. Então, a gente acaba vendo como é que os hospitais estão na China. E depois, para dar uma descontraída, a gente sobe para Beijing, Pequim. Legal. A gente vai visitar. A gente vai de trem-bala, já é uma experiência massa. Sim. Depois a gente vai visitar a Cidade Proibida e a Muralha da China. Que legal. Que legal, né? E não tem, acho que não tem uma feira especializada nessa, pelo menos. Não existe. Essa feira em Xangai acontece, vai acontecer em Xangai, mas acontece em lugares diferentes da China, em cidades diferentes. Então, hora num lugar, hora em outro. E 2 vezes por ano, para tu ver como a tecnologia lá é uma coisa tão... Sim, não, hoje é o berço da tecnologia. Exato, então lá é em abril e setembro, outubro. Então, para quem quer, o colega que quer pensar fora da caixa e abrir possibilidades novas, o Dr. China é para ti. Vai estar o link aqui, vai estar o QR Code, entra, manda um China pra gente, que a gente vai entrar em contato com você, certo? E aí? Cara, tu já contou muitas histórias engraçadas. Bicho, eu falei, tem inúmeras desses. Não, mas agora eu vou pro outro lado. Teve uma história que te emocionou, cara? Que balançou contigo, assim? É difícil não ter, né? A nossa vida é muito... Eu tive uma que eu levo muito pra minha vida, porque eu... criança sempre mexe muito com a gente, né? Aquela questão de criança sempre mexe. Eu até, em alguns momentos, eu pensei em fazer pediatria durante a minha formação. Eu tava com uma cabeça muito aberta. Eu falei, ainda bem que eu não fiz, porque foi quando eu tava trabalhando já, que eu tava num pronto-socorro, e eu tive que fazer uma ressuscitação de uma criança que tinha morrido afogada. No final, depois, né? Acabei de contar o final também, mas que ela acabou morrendo. Que idade? Ela tinha, acho que eram uns 4 ou 3 anos, assim. E assim, aquilo foi muito difícil pra mim, não só pela questão da morte da criança, que já é um baque enorme, mas é muito pelo contexto, assim, porque ela morreu por conta da negligência de uma família, porque eles estavam num churrasco, eles estavam todo mundo bebendo, e enquanto a gente estava todo mundo lutando pela vida da criança, eu lembro muito isso, claro, na minha cabeça, assim, porque eu consegui entubar a criança muito na técnica. Eu tive que fazer até uma intubação que eu nunca tinha feito até aquele dia fora da faculdade, porque é uma situação que criança você não tem, porque eu fiz a intubação pelo nariz. Pelo nariz. Por conta da questão de... Não dava pra você ver muita coisa porque era muito líquido que estava drenando. Então aí eu consegui fazer a intubação dessa criança. E aí quando a gente estava mobilizando ela pra ambulância, a gente passou pela família, e a família, eles estavam brigando entre eles, assim, de sair de porrada entre eles. Tu que cuidou, tu devia cuidar. Exatamente, entendeu? E eles estavam todos bêbados e brigando entre eles, e a criança, a gente levando a criança pra ambulância. Eles nem viram. E eles nem viram, a gente nem levou a criança pra ambulância, porque eles estavam mais preocupados a brigar entre eles, sabe? Então, foi uma experiência não só por essa questão da criança. Assim, eu lembro que eu fiquei final de semana inteiro, quem tava cuidando dela era a Barrica, uma amiga nossa da pediatria, e eu fiquei o final de semana inteiro ligando a Barrica, e aí, como é que tá? E aí, como é que tá? E aí, como é que tá? E aí, infelizmente, no final de 3 ou 4 dias ela faleceu. Foi no dia. Ela ficou aí uns 3 ou 4 dias na UTI, mas depois ela faleceu, não lembro o que foi, eu acho que, se eu não me engano, acho que foi por morte cerebral, por edema, porque ela já tinha ficado muito tempo já. Eu lembro que foi uma decisão assim muito que eu fiquei muito daquilo. Eu falei, a família não sabia me contar direito quanto tempo que ela tinha ficado. Eu não sabia muito, e eu pensava, eu falei, e aí, eu ressuscito ou não ressuscito, eu faço ou não faço?
E aí eu fiz, e aí eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, cara, mas será que eu fiz alguma coisa? De repente essa criança vai ficar extremamente sequelada porque eu fiz uma coisa fora de tempo. Mas a que você falou, na dúvida eu fui lá e fiz. E assim, foi um momento bem complicado, assim, não só por essa situação, mas por essa decisão, sabe? De você estar com uma... sem dúvida. Acho que foi talvez uma das situações que eu me lembro, assim, de estar muito com a vida de uma pessoa na minha mão, assim, sabe? Não, mas tu fez certo, fez o teu máximo. E uma outra também que eu até falo pro pessoal porque eu levo muito para essa parte da parte investigativa do diagnóstico médico, e foi uma que eu fiz o diagnóstico de uma paciente com esclerose lateral amiotrófica. Nossa torcida quer? Quer? E uma paciente com esclerose lateral amiotrófica. Aqui, ó. E daí? E aí quando eu fiz o diagnóstico, quer dizer, eu expliquei para ela o que era. É uma doença degenerativa, a gente sabe, esclerose lateral amiotrófica, 3 anos, a pessoa fica muito sequelada, 5 anos, geralmente ela vem a óbito, geralmente. Então é algo muito, muito complicado. E aí quando eu falei o diagnóstico para ela sorriu para mim, assim, a familiar dela riu para mim, deu um sorriso. E eu falei, que é isso, que é isso, né? E aí não entendeu, será? Eu falei, eu tô dando um diagnóstico complicadíssimo para essa pessoa e ela tá sorrindo para mim. E aí eu falei, senhora, eu não lembro nem o que eu falei, eu não falei, você tá sorrindo por quê? Mas eu falei, eu vou perguntar. Falei, e o que aconteceu? Aí a familiar dela que falou pra mim, falou, olha, a gente tá 8 meses tentando saber o que ela tem. E ninguém fala pra gente o que ela tem. Sabe? Então essa coisa de eu invisto muito nessa parte na minha carreira, da parte diagnóstica, eu acho que por conta disso. Porque você imagina uma pessoa ter uma doença e não saber. E não sabe o que é, e aquilo tá acontecendo nela o dia inteiro. Durante meses, durante anos, e ela não sabe o que tem. E a gente pega muito nos ambulatórios que a gente tem, que são ambulatórios terciários, que tem muita doença rara. A gente tem paciente que tem doença que não está diagnosticada há 20 anos. Você imagina como é que é isso na cabeça de um paciente, entendeu? Então isso foi uma coisa que... Eu tenho um problema e não sei o que é. Exatamente. Olha, todo mundo vê que eu tenho um problema, todo mundo sabe que eu tenho um problema, eu sei no fundo que eu tenho um problema e eu não tenho um nome desse problema. Sabe? Então é algo muito... Cara, isso é uma coisa... Falando do problema, vou fazer um link com desconhecimento, tá? Por quê? A gente, como médico, muitos médicos ainda vivem um desconhecimento, tá? A gente está num mundo muito informatizado, Instagram, site e outras redes, e muitas vezes um médico não se posiciona nisso daí. E hoje é importante se posicionar, tá? Então, um parceiro nosso que faz a minha mídia, quem quiser ver o meu Instagram, o meu site, pode olhar, Dr.Honorato, Honorato com H. E o parceiro nosso que faz isso é a BlueMed, tá? O CEO é o Luan Pastorello. Ele faz a minha mídia, faz o meu site. E uma coisa que é legal... Menino prodígio. Exatamente. E uma coisa que eu vejo, muitas vezes eu pergunto para os meus pacientes, principalmente pacientes que vêm de outras cidades, tá? Como é que a senhora me achou? Eu te achei pelo site. Então, hoje, óbvio, o boca a boca é muito importante, sem dúvida, mas eu acho que é muito interessante, o médico que quer escalar alguma coisa, ele que quer mais, quer ser mais reconhecido, quer fazer coisas diferentes, tem que ter uma mídia, tem que ter posicionado, tem que ter o Instagram, tem que ter o site, mas eu não gosto. Amigo, na vida de adulto a gente acaba fazendo muita coisa que a gente não gosta. Tá? Então, assim, quer ter um parceiro que saiba como fazer mídia de médico, que esteja acostumado para isso, que tem clientes em todo o Brasil, dá um oi também para o pessoal da BlueMed aqui, eles vão fazer um diagnóstico da tua região, né? Ver quantos especialistas tem, ver o teu posicionamento, ver o teu posicionamento atual, ver se a pessoa tem. Tem muitos que já falaram, o Luan me falou, não, mas eu tenho site, né? O cara vai olhar, não tem. Sim. Tá? E daí acha que o cara vai estar bem ranqueado ali num Google Ads e não tá. Então, assim, a gente tem que fazer as coisas certas com quem sabe fazer isso. E o pessoal da BlueMed sabe fazer isso, tanto é que eles cuidam a minha mídia. Exatamente. E se não gostar, melhor ainda, porque eles que vão fazer. Exatamente. Né? Se assim, não gostar, mais necessário ainda. Tem que aparecer. Então, exato. O médico precisa saber disso. Outra, vamos lá, doutor Igor. Cara,
A gente falou, a nossa rotina é bem tumultuada. Como que é normalmente a tua rotina entre vida e hospital, vida, consultório? Como é que tu administra isso? Eu tenho muita... Eu tenho sorte de aonde eu tô atualmente, que eu tô trabalhando em Botucatu, é muito próximo da minha família, né? Então, isso é bom. Bauru é a região da minha família, tá a 100 quilômetros da faculdade que eu trabalho. Então, e como é uma cidade um pouco maior do que Botucatu, então meu consultório acaba sendo lá também. Sim. Então eu alterno entre Bauru e Botucatu, porque eu fico na universidade com as pesquisas e tudo, e a parte mais assistencial eu faço na região de Bauru, que eu trabalho no hospital lá que é especialista em AVC, eu trabalho no consultório lá, e aí acaba como sendo na região da minha família, eu acabo ficando por lá também. Então assim, hoje é muito tranquilo esse meu translado, a questão de alternar entre família e trabalho, né? E minha família super entende esse lado, né? A minha irmã, ela é médica veterinária também, então ela também tem essa rotina doida que a gente tem. Mas é aquela coisa, às vezes a gente não sente, eu, por exemplo, às vezes eu me pego pensando, porque pessoas me falam isso, que fala assim, nossa, mas você, por exemplo, eu vim pra cá hoje, eu tava de plantão terça-feira e até quarta-feira eu saí do plantão, cheguei em casa ontem 10 horas depois do plantão e hoje eu tô aqui. Então, assim, e a gente não sente muito porque, eu falo, é uma coisa que você gosta tanto de fazer que não pesa, sabe? Não é uma coisa que acaba pesando. Mas é aquela coisa, a gente vê, quando a gente emenda muito plantão em cima do outro, a hora que você para, você sente que o corpo dá uma pesada, sabe? Então, eu penso nos próximos anos de dar uma tu não vai conseguir manter isso. Tu não vai conseguir manter essa questão, mas por questão de saúde mesmo. Mas que eu falei, se fosse por questão de gostar... nossa, eu falo, a medicina, eu optei muito pela medicina, acho que muito por conta disso, assim, a medicina me dá tudo que eu gosto, o que eu gostava de fazer fora da medicina, a medicina me dá dentro da medicina, que é você ter uns dias malucos que você quase não consegue sentar e a adrenalina tá lá em cima. Tem dias que você fica mais sossegado, tem dias que você tem que estudar pra caramba e ler pra caramba, tem dias que você tem que ser o cara mais investigativo, e eu adoro a análise investigativa e a medicina é investigação, tem dia que você tem que ser o cara do procedimento e ir lá e botar a mão na massa, então a medicina dá tudo isso pra você, às vezes em um dia só. Então é muito legal. Às vezes numa hora. Às vezes numa hora, exatamente. Então ela abrange tudo isso muito, né? Então às vezes a gente tem que dar tomar um pouco de cuidado de dizer, olha, vai cuidar um pouco da tua saúde, que não é só trabalho. Sabe? E outra, falando justamente de saúde, cara, tu faz algum esporte, atividade física, porque é importante muitas vezes. Eu mesmo sou um cara que eu cobro muito meus pacientes fazerem, porque no meu entendimento e o que a ciência cada vez mais prova, que esporte, atividade física, independente de qual seja, é benéfico, tá? Tu consegue fazer alguma coisa, Eu faço, agora eu tô mais assíduo nessa questão. Há 1 ano e meio atrás eu tava conversando hoje sobre isso, assim, eu coloquei um cinto meu de 1 ano e meio atrás e ele não coube. Porque eu tava enorme, né? Nossa. Então eu voltei muito nesses últimos meses, principalmente nesse último ano, pro esporte. Eu faço mais musculação, mais a parte de cardio também. Eu tento fazer também muita parte de cabeça também, bastante também, então meditação, algumas coisas nesse sentido eu tento ser mais assíduo. Esse mês eu tô um pouquinho mais... mais relapso. Essa semana eu vou voltar bem mais do que tava. Eu já faz acho que uns 5, 6 dias que eu não medito. Medita em casa sozinho? Medito em casa. Eu já fez yoga também ou não? Fiz sim, mas por conta da correria você acaba não indo pro lugar fazer... Sim, tu acaba fazendo... Acaba alternando as coisas. E aí eu faço algumas técnicas que a gente consegue fazer em casa, com mantra, e aí eu deito no sofá, eu fico ali relaxando, sabe? Então eu tento fazer isso de forma bastante frequente. E assim, a diferença é gigantesca. Como eu falei, eu emagreci 14 quilos nos últimos 1 ano e meio, assim. Então, tua vida mudou. Muito. Então, assim, é outra coisa. Pessoal, o que a gente fala, dificilmente eu cobro alguma coisa dos meus pacientes que eu não faço. Tá? Então, se os pacientes dizem assim, doutor, muitas vezes eu não tenho tempo. Cara, a minha vida é corrida, do Igor é corrida, mas como é importante, isso é um remédio,
Tá? Isso não é o fato de só fazer por gostar, mas sim fazer porque traz benefícios e acaba sendo um remédio. E não só um remédio, prevenção também. Exato. Você vê, a maioria das doenças que o pessoal tem medo, mas e se eu tiver isso aqui? Você previne assim. Não, muitas vezes uma prevenção é rápida. Então assim, tu falou duas coisas muito importantes, que muitas vezes até nossos próprios colegas médicos não dão o tamanho, a dimensão. Não, né? Exatamente. Que é a questão de atividade física, então vai fazer uma musculação, vai fazer um esporte. E outra coisa que não só os médicos muitas vezes estão doentes, mas a população como toda, que é a saúde mental. Então a gente não sabe para onde está indo, para onde quer chegar, não sabe meditar, não sabe parar um minuto e enfim, então parabéns, cara, isso daí é uma coisa muito importante. Uma coisa que eu sempre coloco, e isso é muito, tem estudos que falam muito isso, tem uma colega chamada Carol Reeves que ela faz essa pesquisa muito, que é da questão de propósito de vida. Sabe? Perfeito. E aí eles relacionaram essa questão de você ter a sua vida ter um propósito, e eles relacionaram, e é um odds ratio absurdo, é um risco absurdo. Pessoas que não têm propósito de vida para doença cardiovascular, para doença demencial, para doença degenerativa. Então, o ser humano é um ser de propósito, né? Então, se você não fica vivendo aquela vidinha o tempo todo a mesma coisa, o cérebro para, né? O corpo para. Né? E se tu, exatamente. Então, só que assim, ó, quantas vezes a gente vê, cara, próprios colegas médicos aí, que estão naquela corrida do rato, que estão indo para algum lugar, mas não sabem nem para onde tá indo. Exato. Tá, então isso é uma coisa muito, muito importante. Cara, viagem. Gosta de viajar? Gosto. Eu sou muito... mais uma coisa que eu me tornei muito relapso em relação a viagens do ponto de vista lazer. Então eu sempre fiquei muito viagem... aproveita o congresso, aproveita para viajar quando você for não sei aonde, sabe? E nos últimos anos eu fui muito relapso de viagens para lazer. Assim. Então pra tu fazer sem culpa, tu vai com a China com a gente. Daí tu vai numa feira, vai conhecer... Porque, cara... O Oriente é louco, é muito louco. Entendeu? Então tu gosta dessa parte de... Não, e a China belíssima, né? É fantástico. A história da China é uma coisa absurda. Muito legal. Então tu tá convidado para ir com a gente. Tá sempre. E outro parceiro nosso, que a gente sempre fala aqui, para acompanhar, ó, eu vou te dar aqui, ó, para tu acompanhar. Com um pedacinho de pão da PR Borges. Cara, não sei como é que é São Paulo, mas o gaúcho gosta muito de comer churrasco com pão. Entendeu? Então, o nosso parceiro aqui, um cacetinho do tipo a PR Borges, que tá nos presenteando aqui com os pãozinhos. E depois tem a sobremesa. Então, tem a sobremesa depois, que também eles conseguiram para nós. E amanhã de manhã, depois desse churrasco aqui, tu vai tomar um chimarrão gaúcho, mas muito gaúcho. Tem que ser a tradição. Exatamente. Então já tá no Rio Grande do Sul, vai tomar um chimarrão gaúcho da Casa da Erva Mate do Peteleco. Combinadíssimo. O Peteleco, que foi um cara muito especial na minha vida. O Peteleco foi meu sogro, tá? Ele já faleceu faz 3 anos, mas ele já tem ele montou essa Casa do Fumo e da Erva Mate, que é em Sananduva, tá? Na cidade onde eu moro hoje. E... tem vários tipos de ervas e cuias, então isso é uma coisa que a gente gosta bastante. Então, precisa aprender a gostar agora. Nossos parceiros também. Então, outra coisa, cara, um lugar que mais gostou, que tu foi e mais gostou. De viagens, assim? Exato. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu tenho dito... Assim, Buenos Aires foi um lugar que me surpreendeu bastante, assim, eu adorei. Santiago, quando eu fui também, foi um lugar... Santiago. Foi bem legal, porque foi minha família toda. Putz, que legal. Então, assim, eu tenho histórias muito boas, porque a minha família é tão engraçada quanto os meus amigos de República. Poxa. Então, quando a gente viaja junto, são as mesmas histórias loucas. A minha tia fez não sei o quê, o tio fez não sei o que lá. Então, assim, essa de Santiago foi muito legal por conta dessa questão de família. Mas eu tenho gostado muito das minhas viagens últimas, assim. Eu tive uma viagem para Belém recente também, que foi muito legal. Uma Belém eu não conheço. É mesmo? Fantástico. Uma boa surpresa. Lugar muito legal. A gente foi até com uma expectativa mais baixa, porque
tá naquele negócio da COP30, então a gente achou que ia estar uma coisa mais desorganizada em relação a essa questão, mais bagunçada por causa dessa questão. Assim, que cidade maravilhosa, assim, é uma cidade bem que conserva a tradição deles muito bem, assim. Manaus também é uma cidade muito boa, que eu me encantei bastante também. Então, eu não conheço o norte, mas quero conhecer. Pra mim, viagem é uma das coisas que, cara, que eu mais gosto de fazer. E algum lugar que tu quer ir? Que eu quero ir? Que tu sonha, assim? Nossa, muitos. Idealiza. Mas uma coisa que eu quero fazer que eu nunca consegui fazer por conta de correria de outras coisas, de outros points, assim, é um lugar que eu quero ficar pelo menos uns 3 dias, assim, que é Paris, que é no Museu do Louvre. Bah, eu nunca tive a... Tem que tirar um dia. Eu sou muito... Não, então, eu quero fazer 3 dias só no Louvre. Bah, porque assim, é muito grande. Muito grande. E eu sou muito... Eu gosto bastante de estudar arte, né? Então, tem quadros ali, por exemplo, Caravaggio, por exemplo, é um quadro que eu queria ficar 1 hora olhando, entendeu? Então isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, assim, Louvre, ficar 3 dias. E tem muita coisa. Mas voltar a Sevilha também é um lugar muito legal também, porque Sevilha é... Eu já fui pra Madrid, Barcelona, mas a Espanha é... Não, Sevilha é assim... Meu pai já foi, disse que é muito legal. A noite de Sevilha é uma delícia. Fantástico, né? Agora antes, a gente tem um quadro bem legal. Tu já imagina, são as fotos que a gente acaba olhando aqui, a gente acaba discutindo. Enfim, antes eu vou fazer um bate-volta bem rápido contigo. Fechou. Série ou filme? Que diz, cara, top. Filme, Interestelar, eu acho que é um filme fantástico. Reassisto 888 vezes, mas Diz que M pra Matar também, eu acho um filme irrepreensível, assim. Hitchcock é muito um bom, gênio. Né? É um gênio. Livro? Nossa, tem tantos. Mas Hamlet, acho que é o livro que eu... É mesmo? Um livro que eu gosto mais por outras coisas é um livro que eu consegui resgatar. E foi um Romeu e Julieta que eu tinha de 1897. Nossa. Se eu não me engano, que eu comprei num sebo. E aí eu emprestei para um amigo, ele perdeu esse livro. E aí eu falei, eu vou tentar procurar esse livro para ver se tem um igual, por exemplo. Depois que a gente... Não, e procurar na internet. Achei um cara de... Isso é muito verdade. Achei um cara em Minas Gerais, que ele tinha um livro com a mesma capa. Olha, eu quero comprar. Ah, tá, beleza. Comprei na época, ele me vendeu por R$120, uma coisa assim. Quando o livro chegou em casa, eu abri a primeira página. É o livro. Era o meu livro. Porque ele tinha uma marca de caneta que eu tinha feito. Era o mesmo livro que eu tinha perdido, eu consegui recuperar ele e não sabia. Então... Mas era em cidades próximas? Não, em Bauru. Assim, esse livro estado. Onde? Ele estava na internet. Eu olhei, eu vi ali, era o único que tinha. Aí eu olhei na internet e falei, não é possível, o cara tem. Aí eu comprei dele, aí a hora que eu vi, peguei a capa do livro, a hora que eu abri, em casa. Aí eu falei, mãe, é o meu livro. Eu falei, mãe, é o meu livro. Eu recomprei o meu livro. Exatamente. Um livro, isso, quantos anos? Eu não tinha nem entrado na faculdade quando ele perdeu esse livro. Tu tem esse livro ainda? Tem, tá lá em casa. É um Romeu e Julieta com uma capa de couro, assim, é uma coisa linda. Um sonho ainda não realizado. Nossa, muitos. Muitos, assim. Eu tenho, por 2 vertentes, acho que são os maiores, assim. Virar escritor. Eu acho que eu tenho essa... Eu quero muito um dia poder realizar isso. De poder viver escrevendo. Né? Pelo menos uma parte da vida viver de escrever. Alguma coisa ligada à medicina ou não? Também, mas eu tenho alguns projetos e alguns já quase escritos, assim, de contos, de coisa mais geral, assim, também. De literatura sem ser técnica, assim. Mas eu tenho um livro que eu espero lançar nos próximos anos, que chama Por que as Pessoas se Comportam Assim, que eu quero lançar muito ele, é um sonho que eu tenho de lançar ele, justamente porque... Já começou a escrever? Pra ele, ele faltam, acho, 3 capítulos pra... Já tenho 9, faltam 3 ainda. Então depois que tu lançar, a gente faz outro episódio aqui. Fechadíssimo. Tu faz isso. tu fala. E o outro que eu falei que é esse talvez tão grande quanto, que é família, né?
que eu ainda não tenho, não tenho filhos, é aquela coisa, família de gato, cachorro, papagaio, periquito, né? E eu espero que um dia eu consiga realizar. Não, tu vai ter, e outra coisa, o dia que tu vai ter, tu vai se lembrar do que eu vou te falar, muita coisa pra ti vai mudar, coisas que hoje fazem sentido pra ti vão perder sentido, e outras coisas que daqui a pouco não fazem sentido vão ter um sentido muito grande. Então, isso é transformador. Até porque, cara, tem uma frase, tem duas filhas, a Júlia e a Lívia, então um beijo pra elas, meus amores, e a minha esposa também, a Marina, mas eu vi uma frase logo quando a Júlia nasceu, há 10 anos atrás, que é: o homem só vira homem quando vira pai. E o dia que tu for pai, tu vai entender quanto essa frase é verdadeira. Tem como você saber isso. Exato. Se você não viver, né? Então é uma coisa muito, muito legal. E tu com certeza vai ser abençoado com isso. E cara, uma mania estranha, velho. Nossa, uma a mais. Nossa. Meu Deus, eu tenho, assim, uma que é, na verdade, talvez uma das mais, assim, é porque eu tenho uma rotina que, não é nem uma rotina, mas é uma coisa assim, eu não tenho receio de ficar numa certa rotina. Então, por exemplo, se eu vou para um lugar, por exemplo, no meu dia a dia, o meu café da manhã, eu vou, por exemplo, na lanchonete do lado do hospital, e aí eu falo, e a pessoa fala o de sempre, eu falo o de sempre, porque o de sempre faz 5 anos. É todo dia a mesma coisa. E aí quando eu vou almoçar, a pessoa fala, por exemplo, quando eu estava em São Paulo, eu ia no mesmo lugar e almoçava a mesma coisa todos os dias. É mesmo, cara? Porque era uma coisa que, assim, é aquela coisa de você já ter, eu falo só nesses momentos, né? Não é uma rigidez cognitiva. Sim, claro. Mas é uma coisa que, assim, você já sabe quanto tempo que vai ter, você já sabe quanto tempo que vai chegar, demorar. Você já sabe como que vai... Então isso é uma coisa que às vezes as pessoas estranham um pouco. Tipo, cara, você fica 5 dias comendo a mesma coisa, assim? Porque é uma coisa que eu já tenho aquilo controlado, entendeu? Então, perfeito. Um pouco isso. Vamos começar vendo as fotos? Então vamos começar... essa foto aí. Surgiu a primeira foto. Aonde essa foto é? Esse é o meu escritório em Botucatu. Que legal. Aqui atrás, essa parte de trás aqui é toda a parte do hospital ali, né? Tem o prédio daqui. E esse foi quando a gente gravou um documentário que foi... Do que era? Era um documentário, acho que sobre doença de Alzheimer, se eu não me engano. Isso faz uns 4 anos, se eu não me engano. E que é uma coisa que eu... eu gosto de me dedicar bastante, assim. Eu lembro que o rapaz, foi muito engraçado, que ele foi bastante enfático, mas você sabe que a gente não vai pagar nada pra... Eu falei, não, tudo bem, pois vem, a gente vai. Não, mas você sabe que não tem... Não, vem, a gente faz aqui e tal, não tem problema. Foi mais pelo amor mesmo. Exato, entendeu? Porque é uma coisa que a gente fica pregando isso, tipo, temos que falar pras pessoas, mas tem muita gente que não faz isso, sabe? Exato. E é uma parte da minha profissão que eu gosto muito de fazer, assim, que é de divulgar o conhecimento, de falar realmente sobre as coisas que a gente faz no dia a dia, né? Perfeito. Próxima. Aí, aqui é da dando Unifesp. aula, cara. Aqui é da Unifesp. Essa dando aqui aula. foi e dando aula. Essa aqui foi quando essa aula foi uma aula que a gente fazia nas quartas-feiras, era nas quintas-feiras, que era uma aula que a gente fazia sobre estimulação cerebral profunda no estudo do movimento, né? E assim, foi uma experiência que me marcou absurdamente, assim, a Unifesp. Eu fui pra lá com muito receio, porque, São Paulo, e eu já saí da residência, eu já tava com 32. Eu já tava com 32, eu acho, 33 anos, e eu já falei, nossa, eu já tô mais velho, será que vale a pena eu fazer isso? Será que já não vale a pena eu cair no mercado de trabalho? E assim, foi uma experiência ímpar, assim, porque desde o primeiro dia que eu entrei, sabe, quando as pessoas vão te abraçando o tempo todo, assim, foi uma escola que eu falo para os meus alunos o tempo inteiro, assim, eu quero fazer, vai para a Unifesp.
Vai pra Unifesp, sabe? Porque eu falo, é um pessoal que é muito hospitaleiro, assim, eles são fantásticos. Como é bom assim. isso quando a pessoa vem de fora, né? Muito, e assim, o que eu falei, eu tava fragilizado de várias formas, porque saiu da residência, agora você vai pra onde? Você tá em São Paulo, que é uma cidade que, pô, você sai de Botucatu, que tem 120 mil e vai pra São Paulo, com 11 milhões, então assim, e aí? E a galera me abraçou, nossa, fantasticamente, um beijo para todos da Unifesp, doutor Henrique, doutor Paulo, falar que doutora Vandercy, o doutor Pedroso, o doutor Barsottini, pessoas que me abraçaram assim absurdamente. E tô falando só 5 pelo tempo, porque podia falar toda, a doutora Gisele também. Quanto tempo tu falou? Eu fiquei, era pra eu ter ficado 2 anos e eu fiquei eu só saí por causa da pandemia. Porque como a minha família era de Bauru, então eu peguei a pandemia quando começou, né? Então eu falo que eu peguei aquele clima de... Você já assistiu o filme Extermínio? Que ele tá em Londres e não tem nada? Eu peguei aquilo em São Paulo, de eu atravessar a Paulista sem olhar, porque não tinha carro na rua. Entendeu? Que e aí coisa. Foi quando a pandemia veio. Lockdown mesmo. A gente ia para os lugares e sem saber o que ia acontecer, e a gente tinha, porque a nossa equipe, o pessoal ia pegando a doença e a gente falava, se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. E a gente ia embora, falava, não vamos deixar de fazer, não, vamos embora. Sabe? Então foi uma experiência. Alguém fantástica, deles que tava falando aí? Ó. Os dois aqui, a Vanessa e Danilo, são formados ali em São Paulo também. O Danilo é formado no servidor, mas ele também ficava no ambulatório com a gente. E são 2 amigos que ficaram pra vida, assim. Que top. Vanessa, eu vi ela esses tempos atrás, e aquela coisa de amigo que você fala, você fica 2 anos sem ver e quando você volta, se vê, parece que foi ontem. Mesma sabe? coisa. Então é fantástico, assim. Um beijo pra eles também. Show de bola. Próximo. Que foi no Congresso Paulista, eu acho, de neurologia. Aqui na Unifesp, dando aula lá, o pessoal me deu essa oportunidade de fazer aula tanto para residência quanto para graduação, então e são experiências muito diferentes, né? Quer dizer, como é que você vai ensinar cognição para um aluno de residência do 3º ano é uma coisa, agora você ensinar para um aluno de graduação do 2º, né? Então é um lugar onde eu me sinto muito... Mas já vi que é uma coisa que é um lugar que você sente à vontade na frente ali. Muito, assim, eu tinha muito receio disso, na nossa faculdade era muito cobrado da gente fazer isso, e na época eu ficava muito nervoso quando eu ficava perto das pessoas, quando falava perto das pessoas, e foi uma coisa que eu fui trabalhando, e acho que nem de forma dedutiva, né? Eu fui de forma mais intuitiva mesmo, fui fazendo. Hoje é natural. E hoje é muito natural, assim. Hoje eu não tenho... Também aquela questão, a gente fala muito do que a gente sabe, né? Talvez... Mas às vezes eu gosto de me enveredar, às vezes, por assuntos que não tem nada a ver. Então eu gosto de misturar. Você vê no Instagram, vai ter filosofia com neurologia, sociologia com neurologia, com neurociência. Então eu gosto muito de sair dessa zona de conforto em termos de conhecimento. Isso assim. É bom. Mas é um lugar que eu me sinto muito bem, assim, quando eu tô com os meninos ali também. Exatamente. Esse aqui também foi na Unesp também. Show de bola. Esse aqui a gente faz um trabalho lá que é sobre informação das doenças no meio do ambulatório. Então as pessoas estão lá esperando uma consulta, então tanto para eles não ficarem entediados, mas para a gente também suprir esse tempo deles, então a gente seleciona alguns temas e vai falar para eles naquela sala de espera. Enquanto eles estão na espera. Exatamente. Legal. Que aí o tempo para eles passa mais rápido, e a gente acaba passando uma informação que às vezes eles não iriam ter, perfeito. A gente acaba passando otimizando, também. Perfeito. Próximo. Esse aqui também é lá em Bauru também, legal. Agora vai acontecer na semana que vem, eu infelizmente não vou conseguir ir, mas lá tem um grupo de apoio aos pacientes com doença de Parkinson. Olha. Então, e uma vez por ano acontece esse simpósio do GAP, né, que a gente chama, e ele é um simpósio voltado para familiares e para o pessoal que tem doença de Parkinson, para a gente sanar dúvidas, para a gente conversar com eles a respeito da doença. Esse ano ainda o formato mudou mais ainda, que agora vai ficar mais bate-papo ainda. Então vai ser uma coisa bem pro pessoal, pra gente tirar aquelas dúvidas que às vezes o pessoal esquece no consultório, ou o familiar não tá perto, mas quer perguntar. Então a gente tem esse espacinho para eles também. Voltar pra cá. Última parte, basicamente, do podcast. Valeu. E essa foto? Essa é a nossa equipe de neurologia da Unesp.
né? Meus agradecimentos especiais aí, principalmente desses dois caras aqui. O Dr. Rodrigo Bazan, que confiou no meu trabalho, me trouxe de volta para a Unesp ali de São Paulo, né? Confiou no meu trabalho para ajudar ali a guiar essa parte de movimento e cognição lá da Unesp. E Dr. Fernando Coronetti também, que eu falo, um dos caras que me inspirou a medicina mais investigativa, a neurologia mais investigativa, né? E hoje ele me pede às vezes para ajudar ele a investigar os pacientes. Eu falo para ele, mas você é meu exemplo de investigação. Que massa, que honra, né? E ele vem eu falo, cara, eu não sei nem, eu brinco com ele às vezes, eu falo, eu não sei que roupa que eu visto quando você fala isso, porque eu fico sem saber o que fazer. Que bom. Ó, cara, olha que... Não que tu joga... Que sou eu grande médio rebatedor. Joguei beisebol na faculdade. Da faculdade, na verdade, eu fiz 8 Quem gosta esportes. de beisebol é a comunidade... Nipônica. Tinha bastante. Tinha bastante? É que o nosso time, a gente falava que o beisebol era o beisebol curva de rio. Então, todo estranho ia pro nosso time. Mas porque é um esporte que, assim, o pessoal, a maioria nunca tinha jogado, né? Quando eu comecei a jogar, talvez pouco tempo antes até, eu ainda pensasse isso, que eu olhava beisebol e eu falava, tá aí um esporte que eu nunca vou fazer. Porque eu assistia, eu não entendia nada. Não tinha absolutamente noção nenhuma. Cara, eu assim, só enquanto tu tá comendo aí, eu também. Se tu me perguntar regra do beisebol, eu era que nem tu. Eu não sei absolutamente nada. Mas tem esportes que a gente começa a ver. Um esporte que eventualmente eu vejo, eu gosto muito, futebol americano da NFL. Sim. É muito legal. Exato. É muito estratégico, né? Então, quem tá só acostumado a ver com futebol, a NFL é muito legal. Tanto é que eles querem popularizar isso. Trazendo pra cá, né? Exatamente, trazendo pra cá. Porque eles não são bobos, né? Exato. Não, e o beisebol, ele tem muito isso, assim, eu joguei, na época eu tava jogando, na época eu tava no Isso atletismo. na faculdade? Isso foi na faculdade. Na época eu tava no atletismo, no futebol. Nossa. Tinha mais alguma coisa, acho que judô na época eu ainda tava fazendo. E tinha mais algum outro, qual que era o outro esporte? Tinha mais um esporte que... Nossa, era atletismo, futebol. E aí eu me machuquei no futebol. E aí o pessoal falou, olha, tudo bem você não querer, aquela coisa de faculdade, né? Tudo bem você não vir treinar porque você tá machucado, você não precisa treinar, mas você vai ficar vindo e vai ficar olhando o treinamento. E aí a gente tava fazendo um treino físico do futebol, que era... O futebol era segunda, quarta e o beisebol era terça e quinta, uma coisa assim. Sim. Eram dias alternados. E aí, como a gente não estava fazendo o treinamento usando o campo, a gente estava fazendo só fora, sim, a gente estava fazendo um dia que estava o beisebol. E tu ficou olhando? E aí eu fiquei olhando e eu falei, legal, maneiro e tal. E aí teve um dia que eu fui lá, e muitos deles eram meus amigos, esse aqui foi praticamente um colega de república também, o Pedro. E aí um dia eu fui lá e falei, cara, eu queria dar uma olhada, ver como é que é, fiquei curioso e tal. E aí no primeiro dia que eu comecei a jogar, que era o cara mais velho, né? Ele não tá aqui, o Sacani, ele chegou e falou assim, você não vai sair mais daqui. Eu falei, mas por quê? Ele falou, cara, isso que você fez aqui, nego com treinamento de 2, 3 anos não faz. Ele falou, você nasceu pra... ele falou, você nasceu pra fazer isso. A primeira bola que eu bati, ela foi pra fora do estádio. Ah. Pra você ter uma noção. A primeira bola que eu rebati, ela foi pra fora. E aí os caras falaram, não, agora você vai ficar aqui. E aí eu comecei a jogar beisebol e nunca mais abandonou o futebol. Depois eu abandonei todos os outros esportes e fiquei só no beisebol. Só no beisebol. E era um esporte que desde o segundo ano que eu comecei a jogar, eu fiquei o segundo até o 6º ano. Eu operei o joelho por causa de voltar a jogar beisebol, porque eu não queria parar. Sim. E era um esporte que eu fui titular desde o 2º ano até o meu 6º ano, assim. Que massa. Porque é um esporte que eu não sabia e que eu sabia jogar. Nasci pra jogar e não sabia, entendeu? Que massa. Foi bem legal. E assim, essa turma era fantástica, era palhaçada do começo ao fim. Não, tinha um cabelo colorido. Essas são com as cores da faculdade. Ele é marido de uma colega nossa da neurologia hoje ainda. Que massa. Que massa. Ele é gente finíssima. Outra dando aí essa também do GAP também, né?
também é mais técnica. Essa aqui foi uma honra enorme. Aqui o Dr. Henrique, que eu falei, que é um dos meus grandes pais dentro da neurologia, que me abraçou. O Rodrigão também, que é dessa época da gente transtorno de movimento. E esse cara é o Dr. Andrew Lees, né? Ele é especialista da Queen's Square University. E assim, é um dos caras que você fala, eu não acredito que eu converso com esse cara. Sabe? É uma pessoa extremamente humilde. Conversei com ele agora depois. Acessível. Extremamente. Conversei com ele agora nos últimos congressos que a gente teve. Ele estava lá e depois de 4 anos nós voltamos a conversar. E ele vive falando, se precisar de alguma coisa. Eu venho. É, exatamente. Um dia eu vou precisar, doutor. Fica tranquilo. Mas assim, é um dos grandes exemplos, esses dois são um dos grandes exemplos que eu tenho eu falei do Dr. Paulo também, né? De humildade, assim. Você conversa com eles, você não sabe, você fala... E são papas do... Não é possível que sejam essas pessoas. Que fantástico. É por isso que são grandes, né? Exatamente. Pô. Você é essa aqui já da primeira também. Então, show de bola, gurizada. Parece que eu só trabalho, né? Não. E dá aula. Então, pessoal, acabando aqui o 7º Churrasmed Podcast com o Dr. Igor. Cara, muito obrigado. Eu agradeço. Por essa disposição. Prazerzaço, que isso. E antes do final, eu vou te dar a erva mate que tu vai tomar amanhã. Exatamente. Essa aqui eu preciso gostar agora, hein? Não, isso vai ser fácil. Isso vai ser fácil. Essa erva é muito boa. Pô, perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. E depois do livro, outras coisas, vai ter Não, pode deixar, eu venho divulgar ele aqui. Então, beleza. Fechou? Falou, pessoal. Tamo junto. Espero que gostem do episódio. Abraço. Tira uma nossa aqui, Luan. Vamos tirar. Ficou bom? Mas claro.